Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Colina Política. E hoje nós, eu e vocês, estamos tendo a satisfação de receber o professor historiador Rafael Tonon. Professor, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui em terras aracajuanas e para bater esse papo muito massa com a gente. Muito bem, eu que agradeço muito pelo convite, né? Ainda mais estando aqui onde nós estamos, né? O Na Colina funciona aqui exatamente onde nasceu Aracaju, né? Eu que sou historiador, eu sempre olho onde nasceu a cidade, então estamos falando diretamente de onde nasceu a cidade de Aracaju. Um prazer estar por aqui. Espero que a nossa conversa aí renda bastante. Que ótimo. Professor, naturalmente aqui a gente aborda muito assuntos políticos e também assuntos relacionados ao catolicismo pelo fato de eu ser católico. Isso não é novidade para ninguém que está nos assistindo. Mas a primeira pergunta que eu lhe faço, e uma das coisas que a gente queria debater aqui sobre a igreja, as orientações da igreja e o comunismo, é possível ser católico e comunista ao mesmo tempo? Eu já vou bem direto assim a resposta. Não, né? Não existe conciliação possível. São coisas antagônicas e por vários motivos, né? Então, às vezes, quando a gente fala assim, católico não pode ser comunista, parece que é simplesmente ou meramente uma questão religiosa, mas não é. É uma questão de princípio, é uma questão filosófica, inclusive, e a igreja ela recusa o comunismo enquanto conjunto de ideias. A igreja repudia o comunismo enquanto conjunto de ideias porque, filosoficamente, ele possui vários problemas. E do ponto de vista da fé, ele é inconciliável. Embora tenham sido feitas várias tentativas de junção dos princípios do comunismo com alguns princípios da fé, essa conciliação não é possível. O comunismo ele é uma ideologia, e toda ideologia, né, toda boa ideologia, aquela que tem adesão, ela tem que partir de alguns princípios verdadeiros e vários outros distorcidos. Do contrário, ela não atrairia ninguém. Toda ideologia, para ela ter um ponto de atração, ela precisa partir de alguma coisa que seja verdade. Então, por exemplo, quando você começa a falar em justiça social, em direitos de minorias, em preservação do meio ambiente, em casa comum, é um tipo, é um linguajar, é um palavrório que chama atenção. Por quê? Porque aquilo que está sendo dito é uma coisa, mas aquilo que se quer dizer é outra. Então, na realidade, a ideologia ela trabalha assim, ela trabalha com esse princípio de atração. E quando a gente começa a analisar assim profundamente, aquilo que num primeiro momento pode parecer assim muito justo, muito verdadeiro, na realidade possui distorções graves. É o que, por exemplo, a teologia da libertação tentou fazer dentro do catolicismo. E hoje em dia no protestantismo também existe uma teologia protestante que tenta utilizar a visão marxista na interpretação teológica, que é tão desastrosa quanto a teologia da libertação. E a teologia da libertação, por exemplo, o que ela faz? Ela tenta ler os evangelhos a partir do materialismo histórico de Karl Marx, que é uma coisa absurda, né? Você falar de teologia da libertação ou de uma teologia marxista é a mesma coisa que você falar de um judeu nazista. É uma coisa absurda. Você não vai ver um judeu defendendo o nazismo porque é uma coisa absurda. O nazismo pregava o extermínio dos judeus, pregava a restrição de direitos daqueles que pensavam diferente. Então, quer dizer, é uma coisa absurda, é incompatível. Do mesmo jeito, uma teologia marxista ela é incompatível. Por quê? Em primeiro lugar, o marxismo ele é materialista e ateu. Como que eu vou fazer teologia com um princípio que nega a existência do transcendente? Quer dizer, é uma coisa impossível. É uma coisa inconciliável. Mas, como uma boa ideologia, você faz um malabarismo de palavras, você conserva as palavras, você conserva a aparência de cristianismo e esvazia o cristianismo por dentro e transforma o cristianismo numa grande proposta de transformação social. E aí, ao invés de você ter uma igreja, você tem uma ONG. Entendeu? Então, esse é o grande problema do comunismo. Agora, o comunismo ele foi condenado solenemente por vários papas e eles dão as razões disso. Eu acredito assim que de todas as encíclicas sociais, aquela que resume, é a primeira delas, a mais articulada e a que resume todas as outras, é a Rerum Novarum do Leão XIII. E o Leão XIII, ele mata a pau a coisa quando ele explica, ele fala, olha, o comunismo,
principalmente o socialismo marxista, ele quer o quê? Ele quer mostrar uma sociedade que ela funciona movida pela luta de classes. E o Leão XIII, ele fala, os comunistas erram quando pregam que a base da sociedade é essa luta de classes, em que o oprimido luta para se libertar do opressor, e o opressor luta para manter a opressão. Então, é uma luta de classes. O Leão XIII diz, quem pensa assim erra. Só que quem pensa num liberalismo também sem freio, erra também. Porque aí você perde o princípio da vida social, que é o quê? A individualidade, o indivíduo. Então, se você não preza pelo indivíduo, se você passa por cima e a economia justifica tudo, também está errado. Você erra também ao pensar assim. E aí o que o Leão XIII ele propõe? Não uma luta, ele fala isso na Rerum Novarum, não uma luta de classes, mas uma concórdia de classes, em que aquele que é operário e às vezes não tem nem os meios e nem os dons naturais necessários para produzir ou para empreender e gerar emprego e gerar renda, então que esse sujeito ele trabalhe bem, mas que ele receba um salário justo. E aquele que emprega, que pague um salário justo, porque um dos pecados que clamam aos céus é não pagar um salário justo. Então, quer dizer, a doutrina social da igreja é a via intermediária. Em termos de sistematização política dessa doutrina social da igreja, talvez a melhor proposta tenha sido a proposta de dois autores católicos, que foram justamente o Chesterton e o Belloc, os dois amigos ingleses aí, que propuseram o distributismo. O distributismo de Chesterton, ele pega a doutrina social da igreja e traduz a doutrina social da igreja para a vida política. Eu costumo dizer, se você quiser agradar a uma parte das pessoas que estão na igreja, você vai pela teologia da libertação, que é uma leitura totalmente marxista que muita gente já está acostumada a ela. Você vai agradar muita gente. Se você quiser fazer uma leitura liberal do catolicismo, você vai agradar muita gente. Agora, se você quiser apanhar de liberal e comunista, é só defender a doutrina social da igreja. Por quê? Porque ela é essa via intermediária que não usa como base, como norma de interpretação da realidade, a economia e a política. Porque, na verdade, comunismo e liberalismo selvagem são faces da mesma moeda. Os dois acreditam que todos os problemas da sociedade podem ser resolvidos com política e com economia. Agora, a doutrina social da igreja, ela vem e ela propõe o quê? A lei do evangelho. E a lei do evangelho, ela parte do princípio de preservar na vida social os direitos de Deus e os direitos do homem. Então, na verdade, o entendimento da doutrina social é esse. Você não pode falar de direitos humanos se você não preserva os direitos de Deus na sociedade. Porque o ser humano ele não pode ser feliz sem Deus. Ah, mas o sujeito ele tem liberdade para não acreditar. Ótimo, ele tem liberdade para não acreditar. Mas a partir do momento que os direitos de Deus são respeitados numa sociedade, até mesmo aquele que não crê é beneficiado por isso, porque isso transforma a sociedade como um todo. Mas como que isso pode ser feito? Através da lei da caridade. A lei da caridade, aí quando você fala em caridade, hoje em dia as pessoas entendem isso de uma maneira muito torta, já pensam em assistencialismo não tem nada a ver com isso. Dar sopão de madrugada. Exato, né? Programa social e não sei o quê. Tudo isso é muito bom, mas não resolve o problema se você não tiver a lei da caridade. O que a doutrina social quer? A doutrina social quer que o evangelho esteja na lei, esteja na política, que o evangelho esteja na educação. E aí, mesmo que a pessoa não creia, Jacques Maritain, que é um filósofo francês, influenciou muito o Concílio Vaticano II, o Maritain ele dizia isso. Ele falava, na Idade Média nós tínhamos uma cristandade, uma sociedade que era totalmente permeada pelo cristianismo. Isso não existe mais, sobretudo da Revolução Francesa para cá. Mas é possível pensar numa nova cristandade, onde a inspiração cristã ela comece a permear a lei, a política. E assim, o sujeito, mesmo não sendo católico, ele será beneficiado. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. O Chesterton, quando ele fala do distributismo, o que ele fala sobre educação? Ele diz assim, mais do que o governo determinar o que deve ser ensinado nas escolas, mais do que o governo dizer você deve fazer isso, deve fazer aquilo, controlar a educação, oferecer educação, seria melhor se o governo subsidiasse
subsidiasse atividades escolares, educativas, particulares, privadas, que estivessem dando certo. Então, a proposta do Chesterton é a seguinte: ao invés de o governo gastar milhões, e sabemos que parte desses milhões não chegarão à escola, o que o governo poderia fazer? Ah, existe um colégio aqui, um colégio católico muito bom, ou um colégio que não seja católico, que não seja Mas aí não vai confessional. ser muito bom. Mas que pelo menos esteja aberto, né, a ter assim, algum tipo de acolhida a todas as pessoas que pensam de forma diversa. Seria, vamos dizer assim, uma medida que não resolveria o problema, mas ela seria menos pior. Aí o que o Chesterton diz? Bom, se existe um colégio assim, ele produz os efeitos esperados de uma educação, e ele é particular, para que o governo vai gastar milhões erguendo uma escola, sendo que tem um monte de espaço vazio dentro dessa escola? Então, o que o governo faz? O governo dá bolsa. Esses alunos da educação pública vão receber uma bolsa dentro desta instituição particular. O governo paga. E sairá mais barato para o governo do que manter uma escola. Por quê? Porque para manter uma escola você vai pagar o professor, você vai pagar o diretor, você vai ter a manutenção predial, você vai, enfim. Aí você usa aquilo que há de bom na iniciativa privada e subsidia. Então a visão do distributismo chestertoniano, qual é? É a visão do Estado que valoriza a iniciativa privada, valoriza aquilo que é bom e funciona de verdade, e o Estado, na verdade, serve o cidadão e não se serve dos cidadãos. É curioso que o pessoal... Eu vou usar esse termo porque é mais fácil de entender. Mas à esquerda, eles usam os países nórdicos como um exemplo de sociedade socialista contemporânea, vamos dizer assim. Sim, Mas eu não sei se na Suécia ou na Noruega, 70% da educação é subsidiada dessa forma. sim. São escolas e universidades privadas que o governo paga para que os alunos estudem lá. Então não existe essa ideia de escola pública que a galera fantasia Sim, aqui, sim. ou de saúde pública como o pessoal fantasia aqui de Viva o SUS, sem Aí, ter pisado num posto e de aí, saúde. de novo, é a questão da ideologia. A ideologia você faz o quê? A ideologia é você fazer o falso ser tomado como verdadeiro, o verdadeiro como falso. Você confunde, na verdade, a realidade das coisas. Isso que é ideologia. Você bagunçou a realidade. O que esse pessoal gosta de falar? Ah, mas nos países nórdicos é educação pública. Por que eles dizem que é educação pública? Não é educação pública, é o que você O disse. governo O subsidia, né? governo subsidia, mas isso não é educação pública, não é o governo que está fazendo, é iniciativa privada. Existem instituições, existem pessoas que fizeram isso, planejaram isso, e estão por detrás disso. Então, quer dizer, não é esse paraíso na Terra como esse pessoal fantasia também, entendeu? Então, haveria uma qualidade muito maior se houvesse Ué, a Hungria funciona assim. A gente vê os níveis, né, de educação na Hungria, Uhum. principalmente educação infantil e básica, o quanto isso é bom, mas é tudo escola particular que o governo paga as bolsas daqueles que não têm condições de pagar. Então, quer dizer, essa é uma visão que está dentro aí da doutrina social da igreja, ou seja, você não é o Estado que dá tudo, mas é a iniciativa privada e as boas iniciativas que são subsidiadas pelo Estado. E aí a gente cria uma série de fantasias, inclusive essas fantasias em relação ao SUS, né? A gente viu muito isso na época da pandemia, essa coisa toda de Viva o SUS e não sei o quê. E eu via, inclusive, artistas, né, com camiseta de Viva o SUS. Eu ficava pensando, falei, esse sujeito ele pisou no SUS quando? Um sujeito desse, ele não sabe o que é um posto de saúde, ele não sabe o que é falta de remédio, ele não tem essa ideia. Do que é isso, está falando daquilo que não sabe. Né? Então, é esse mundo da fantasia que é próprio da ideologia. Porque eles partem de dores que existem de fato, Sim, eles criam uma espécie de axioma para que você concorde, e a partir desse ponto real, eles começam a distorcer os fatos, né? Então, por exemplo, a educação é um problema no Brasil. Então eles vão dizer, bom, a população brasileira precisa ser educada, que a educação está sucateada. Você fala, concordo. E a partir daí ele vai te direcionando aos poucos, devagarzinho, como a própria TL, né? Eles partem de um um pressuposto princípio válido, bom, e a partir daí eles vão distorcendo. sim. Eu queria falar sobre TL. Um padre amigo, ele citou um livro do Boff,
E ele pediu para abordar esse livro com o senhor, que é Carisma Igreja, e Carisma e Poder. E aí ele disse, pergunta a eles o que ele acha desse livro, que vai render uma boa resposta. Sim, é bom para acender churrasqueira, né? Para colocar de apoio de porta, para isso aí serve, né? É um livro herético do começo ao fim. Foi ele que rendeu, né? Inclusive a chamada do Leonardo Boff na Congregação para a Doutrina da Fé. Aliás, não acenda churrasqueira com isso não, viu? Porque depois, né, eu não sei o gosto que vai ficar na carne, né? Eu falei, então, enfim, jogue fora isso aí mesmo, né? É uma coisa que não se aproveita quase nada. Quando me falam do Boff, eu costumo dizer o seguinte, o pessoal fala, você já leu alguma coisa do Boff? Eu falo, não leio o Leonardo, leio o Clodovis, que é o irmão dele, que é o Frei Clodovis Boff, que em 2007 publicou na Revista Eclesiástica Brasileira um artigo bombástico em que ele se retrata dos erros metodológicos, teóricos e principalmente dos erros pastorais que ele cometeu enquanto padre ao tentar implantar essa visão materialista e ateia, porque você esvazia o conteúdo da fé. O Frei Clodovis Boff, inclusive, ele diz no seu artigo lá de 2007 na Revista Eclesiástica Brasileira que nas comunidades onde ele implantou esse método, né, histórico-crítico de leitura da Bíblia, etc. e tal, o que ele conseguiu produzir nessas comunidades? Uma evasão imensa para o protestantismo. Por quê? Porque as pessoas iam para a Igreja Católica buscando Deus, buscando Cristo e encontravam ideologia político-partidária. O que acontece? Promoveu-se um esvaziamento total e completo da fé e essas pessoas foram para o protestantismo, empurradas pela própria Igreja Católica, pela própria liderança católica que implantou isso. E essas pessoas, de coração sincero, eu não os culpo por isso, né? Muita gente fala com certo lamento, fala, não, essas pessoas elas estavam de fato buscando Deus de coração sincero e como não ouviam falar de Deus dentro dessas comunidades eclesiais de base, elas evadiram, elas emigraram e acabaram indo para as igrejas evangélicas, né? E aí, com todos os problemas que a gente sabe que essas seitas possuem, mas ainda assim essas pessoas conseguiam ouvir falar alguma coisa de Deus e por isso saíram. Então, eu penso que essa visão do Leonardo Boff, em geral, enquanto conjunto, é uma visão de esvaziamento do conteúdo da fé. É uma visão de imanentização da fé. Você tira o transcendente. E aí a gente vai ouvir, por exemplo, o Boff, né, nos anos 70, 80, por aí, era o autor mais lido dentro dos seminários. Eu fui seminarista por 8 anos. Meus formadores no seminário diziam isso. Eles diziam que eles ficavam esperando, porque o Boff lançava um livro todo ano. Então eles esperavam todo ano o lançamento do livro do Boff e todo mundo lia. É como se fosse doutrina autorizada da igreja. E também, é claro, existe todo um contexto político, social, da América Latina, né? É aquilo que eu falei, a ideologia, ela sempre pega uma dor, ela sempre pega um problema real, e a partir desse problema real ela vai distorcendo. Aliás, esta metodologia, quem criou foi o diabo, né? O diabo, no paraíso, ele já criou essa metodologia, que é a metodologia de você partir de um princípio verdadeiro para atrair a atenção do público e a partir dali você vai distorcendo. Uhum. Inclusive a primeira tentação do diabo qual é? É a mesma que o comunismo apresenta, que é a tentação da igualdade. O que o diabo vai dizer para Eva? Sereis iguais a Deus. Essa é a primeira tentação do homem, a igualdade. Né? Sereis iguais a Deus. E Eva caiu nessa coisa. Você é igual a Deus. Deus está me enganando. Ele não quer que eu seja igual a ele. Olha só, né? E aí você desconfia de quem te faz bem em nome de uma igualdade que você acha que você tem direito a essa igualdade. É claro, existe igualdade? Existe igualdade de dignidade. Todo ser humano é igualmente digno, mas aí quando você fala para esse pessoal, eles defendem igualdade, mas eles, no fundo, na prática, não consideram todo mundo igual. Por quê? Porque o bebê que está no ventre da mãe, ele pode ser abortado. Então nós queremos igualdade para todos, menos para o bebê que está no ventre da mãe. Esse pode matar. Ou se você criticar o que eles estão dizendo também, Sim, você deixa de ser igual. Você deixa de ser igual. Você é igual se você pensa igual, se você lê pela mesma cartilha. Então, na verdade é o quê? É uma corrupção do pensamento.
E, aliás, os grandes problemas da humanidade, eles não começam com guerras, eles não começam com situações políticas, eles começam no pensamento. Eu costumo dizer que hoje a grande crise, todo mundo às vezes olha para o Brasil, para o mundo, fala, nós estamos numa crise política, numa crise econômica. Eu falo, não, isso aí é a ponta do iceberg. Na verdade, você tem outros problemas, e os problemas eles começam onde? Na filosofia. Hoje em dia, o que é a filosofia? A filosofia é o modo mais racional possível de se explicar a realidade. Isso é filosofia. Então você vai tentar captar a realidade que está à sua volta e vai tentar explicá-la usando a razão. Os gregos desenvolveram isso. Então, vou deixar a mitologia de lado, vou deixar o que eu acho de lado e eu vou observar a realidade. Para o grego, o que é a verdade? É a adequação do pensamento à coisa. Hoje em dia nós temos uma inversão filosófica, que é a adequação da coisa ao pensamento. Então, hoje em dia tem questão política, econômica, sexual, enfim, em tudo, a pessoa quer que aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha que isso produz a realidade. Então eu penso, eu sou. Eu acho que é assim, então é assim. E na realidade, isso é uma coisa impensável. Se você pegasse um grego, conseguisse fazer esse exercício mental, né, de pegar um grego, um romano e trazer para os nossos dias, eles achariam assim uma loucura total e completa o nosso modo de pensar. Por quê? Porque para um grego é inconcebível você querer que as coisas se adequem a você. O homem clássico, o homem antigo, o que ele pensava? Ele falava, bom, qual é a realidade que existe à minha volta? E o que eu preciso fazer para me adequar a essa realidade? É assim que eles pensavam. Por exemplo, um homem medieval, ele não tinha as mesmas preocupações que nós temos. Você não vai ver um medieval pensando, não, se a mulher não for magra, não tiver tal altura, não tiver o cabelo assim, eu não caso. O medieval, ele era muito prático, ele olhava pro feudo dele, quem é que tem aqui? Bom, é a fulana, que é filha do vizinho, então é ela mesma. E o sujeito ele não tinha muito drama, não, para casar, padrão de beleza, essa coisa toda. Você não vê o medieval preocupado com isso, porque é vida prática. Precisava nem tomar banho, né? Pois é. Não, eles tomavam banho, né? Dependendo do lugar na Europa, era uma vez por ano, um banho mesmo, né? Geralmente eles lavavam o pé, a mão e o rosto e estava ótimo, né? Eles achavam que estava bom. Porque é vida prática. E eles já pensavam assim, não tinha antibióticos, os recursos de saúde eram pequenos, então eles pensavam assim, se eu chegar a 40, 45 anos de idade, tá ótimo, né? Eu não vou passar muito disso. E quem passasse, eles consideravam lucro ainda. Então, quer dizer, é uma vida prática, você se adequa à condição que você tem. É claro, não estou dizendo aqui que o ser humano... Critério, exatamente, né? Que o ser humano não deve ter critério e deve ter um conformismo cego com a realidade. Não é isso. O ser humano ele precisa pensar, ele precisa melhorar, ele precisa evoluir, ele precisa tentar meios de que a sua vida seja mais prática, melhor. Isso é próprio do ser humano. Mas agora, você se furtar da realidade ou achar que a sua imaginação pode produzir a realidade, isso é loucura. Né? E a gente está nesse pé hoje. Então, o grande problema hoje não está... a política é consequência, a economia é consequência. O problema não está aí. O problema está na filosofia, no modo de pensar. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade concreta das coisas. E as coisas, elas são dadas. Existem coisas que a natureza colocou assim. Existem coisas que é a nossa circunstância atual. É assim. Então eu tenho que pensar em jogar com as peças que estão no tabuleiro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu, a partir daquilo que eu estudei, daquilo que eu li, eu tenho uma convicção muito clara de que a monarquia é um modo de governo infinitamente superior à república. E o Brasil, ele progrediu muito mais na mão da monarquia do que na mão da república. Basta a gente pensar que na monarquia o Brasil teve uma única constituição, que durou 70 e poucos anos. Na república nós já estamos na 6ª versão da Constituição. Fora os golpes no meio. Fora os golpes, a Constituição foi rasgada várias vezes. Getúlio Vargas dizia que a Constituição existe para ser violada. Então, esse sujeito foi o chefe de Estado, né, do Brasil. Então, olha a mentalidade que se tinha. E a gente vê a história republicana, nós fomos pulando de abismo em abismo. Então, quer dizer, não precisa de muita esperteza para notar que a coisa não foi boa.
Agora, tudo bem, eu acredito nisso, eu sou convicto em relação a isso. Mas quais são as peças que estão no tabuleiro? Eu estou jogando num tabuleiro onde só existem peças republicanas. Não tem, não tem rei e não tem rainha no meu tabuleiro. Então eu tenho que pensar naquilo que é a realidade dada. Ah, mas então você não luta pela monarquia, não sei o que. Olha, o que eu posso fazer como professor de história é demonstrar e criar uma consciência nas pessoas, nos meus alunos, sobretudo, de que o que eles atacam como monarquia aqui no Brasil, na verdade, é o espantalho daquilo que eles imaginam que seja a monarquia no Brasil. Meu trabalho está aí. Agora, é um trabalho de longuíssimo prazo. A gente tem um trabalho de mais de 130 anos de república denegrindo a monarquia. E as pessoas se acostumaram com essa visão. Então, qual que é o trabalho que tem que ser feito? Um trabalho de base a longo prazo, para que as pessoas mudem o seu modo de ver. Ah, mas isso vai trazer a monarquia de volta? Não sei. Mas enquanto princípio, este é o princípio, né? Agora, vamos chegar nisso, eu vou ver? Provavelmente não sei, né, se eu vou conseguir ver. Mas acredito que essa é a coisa, nós temos que lidar com a realidade. Então, se eu estou numa realidade política republicana, supostamente democrática, eu tenho que tentar jogar com aquilo que eu tenho na minha mão, com os meios. Isso é realidade, é lidar com a realidade. Tem uma frase do... Eu não sei se ela está na Ilíada, mas ela é citada no filme Troia, que Ulisses tenta convencer Aquiles e Patroclo a lutar na guerra. Aquiles briga com Ulisses e tem uma frase do Ulisses que é ótima, que ele diz: você tem sua espada, eu tenho meus truques. Jogamos com aquilo que os deuses nos dão. A gente joga com o que tá na mão, né? Sim, sim. E sobre os personagens históricos, eu acho que a gente deve ser o único lugar no mundo em que os nossos personagens históricos são sacaneados pela gente mesmo. Pois Então, é. nos Estados Unidos, os patriarcas da independência estão nas notas, a gente tem animais. Porque foram queimando nas notas anteriores que foram dando errado os personagens históricos que a gente tinha, a gente já teve, né? Personagens Sim. históricos nas notas. Mas hoje a Princesa Isabel, ela é extremamente desconstruída, até os patriarcas da República e da Independência e de todo o resto da história são desconstruídos. Nunca teve um momento no Brasil em que o passado foi tratado como algo bom ou algo, no mínimo, aprendível, vamos dizer assim. Sim, e mesmo que você não concorde. Então, por exemplo, recentemente eu tive no Rio de Janeiro. E no lugar onde eu estava gravando lá umas aulas, fica assim a uma quadra da Praça Deodoro. A Praça Deodoro é onde está o túmulo do Marechal Deodoro da Fonseca. Meu conterrâneo. Totalmente, alagoano, né, o Marechal Deodoro. E o túmulo do Marechal Deodoro totalmente depredado. Agora, mas você é monarquista, tá se preocupando com esse negócio? Ué, mas puxa vida, eu defendo a monarquia, mas faz parte da história do Brasil o presidencialismo. Eu não posso jogar fora o túmulo do primeiro presidente da República, o herói de guerra. Deodoro foi herói de guerra, era um sujeito de uma cultura ampla, entendeu? Então, puxa vida. E aí nós vemos como que isso, às vezes, é um engodo, essa questão do esquecimento da história, dessa alienação da realidade mesmo. É tão grande que nós, num país republicano, presidencialista, não nos preocupamos com o túmulo do primeiro presidente da República, que está lá depredado, jogado às traças. É uma praça cheia de mendigos, um monumento, várias partes do monumento já foram arrancadas e vendidas. Então, quer dizer, é uma coisa absurda, é uma alienação total e completa da história. Então você usa esse discurso de república, essa coisa toda, para justificar, na verdade, uma praça de negócio. É o que o Rui Barbosa falou. O Rui Barbosa, que era um dos republicanos mais fanáticos, ele mesmo vai dizer, arrependido depois. Ele falou, bom, o Brasil no Império tinha muitos problemas, mas ele era uma escola de estadistas. E agora ele se tornou república e virou uma praça de negócios. É isso aí. E a república continua sendo uma praça de negócios. Basta a gente ver as bancadas políticas, né? Aqui do Brasil, aqui tem a bancada do boi, da bala, da Bíblia, né? Então, do que se imaginar tem. O que se imaginar, você vai ter lá grupos com as ideias mais absurdas possíveis sendo defendidas por parlamentares, isso com dinheiro público, e muito bem.
e ninguém se irrita com isso aí. Então, quer dizer, é um desligamento. Isso é uma verdadeira alienação. Quando o Marx fala da alienação, ele acredita que alienado é o operário, é o sujeito que é obrigado. Mas, na verdade, o sujeito que não tem uma capacidade de captar a realidade e de se adequar a ela, esse é o verdadeiro alienado. Esse é o verdadeiro alienado. E nós vivemos nisso, né? E o nosso próprio processo educacional, ele gira muito em torno disso, ele trata em torno disso. Por exemplo, quer ver um engodo interessante? É a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Você tem um documento de um viés marxista fortíssimo. E qual é o princípio central do marxismo? A luta de classe, superar a luta de classe. Aí você tem um documento ultramarxista que justifica o currículo do Brasil para quê? Para preparar o aluno para o mercado de trabalho. Mas pera lá. Então, é uma confusão tão grande que nem quem produz isso percebe o que está fazendo. Quer dizer, é uma contradiction in terminis, é uma contradição nos próprios termos da argumentação. Você quer superar a luta de classe, aí você faz o quê? Prepara o sujeito para o mercado de trabalho. Como se o único objetivo da vida humana fosse trabalhar. Você quer visão mais capitalista que isso? Você quer visão mais liberal que isso? Qual que é a finalidade do ser humano? Trabalhar. Ele é uma engrenagem dessa grande máquina e ele tem que girar o tempo todo. É para isso que serve a educação. Então, por que nós não conseguimos educar de fato as pessoas aqui no Brasil? Porque nós não estamos formando pessoas. Educação é como tudo. Se você é engenheiro, você vai trabalhar com o quê? Se você é engenheiro mecânico, você vai trabalhar aí com desenvolvimento de maquinário, de motores, etc. e tal. Se você é engenheiro civil, você vai trabalhar com a construção. Cada área do conhecimento ela tem o seu material, onde ela vai trabalhar, onde ela vai desenvolver. Qual que é o material da educação? O ser humano. Se você não tem uma ideia muito bem clara, muito bem definida do que é uma pessoa, do que é um ser humano, você não vai conseguir educar. Como que você vai chegar a um resultado bom se você parte de um pressuposto errado? Ou de um pressuposto confuso? Subjetivo, né? É subjetivo. Você pergunta hoje o que é um ser humano? Pode ser qualquer coisa. Então, quer dizer, para onde você der tiro, tá bom. Né? Você não tem objetivo nenhum. E onde chegar, chegou. Eu lembro de uma entrevista que a mulher... Perguntaram uma feminista o que era a definição de uma mulher, e ela ficou enrolando, até que ela larga a seguinte frase: uma mulher é quem tem uma dupla jornada de trabalho. Aí quem fez a pergunta fez, então, o Julius, o pai do Chris, que tinha 2 empregos, Isso, é uma mulher. Então, não tem... A gente perdeu a objetividade da verdade, né? Mas agora, é isso que eu tô falando, é a incompatibilidade com a realidade. Com a realidade. Quando a gente perde objetividade, quando a gente perde essa conexão com a realidade, você começa a relativizar as coisas e a eufemizar as coisas. Você não pode dizer que o feio é feio, você não pode dizer que o gordo é gordo, que o magro é magro, que o bonito é bonito, que o feio é feio. Você não pode dizer porque ele vai se magoar, ele vai se ofender. Puxa vida, né? Eu fico pensando, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu falo, parece que eu estou vivendo em outro mundo. Né? Quando eu era moleque, a gente saía para jogar bola. E quem era magro era chamado de magrelo, magrela, varapau, bambu, o apelido era assim. Né? E ninguém se ofendia com isso aí, porque sabia que tá me chamava chamando, de volta de outra coisa. E você chamava de gordo, você falava, você aí, bola, você não sei o quê. E ninguém se ofendia, todo mundo era... Agora, o que acontece? A gente foi perdendo essa capacidade até de distinguir as coisas, o que é ofensa, de fato, o que é uma brincadeira. Basta a gente ver o humor hoje. Nós estamos num campo tão minado no Brasil hoje que tem humorista sendo processado por aquilo que fala. Então, nem mesmo o humor. Você vai entrando numa questão que já não se pode dizer nada, não se pode falar nada. Então, você vai perdendo essa conexão com a realidade das coisas, a objetividade das coisas. E isso, no processo educacional, ele é terrível, porque como que na educação clássica, lá, um grego, um romano, como que ele educa o filho? Como que ele educa o cidadão? A partir da realidade. Os gregos, o Platão, por exemplo, o que ele fazia com os alunos dele? Às vezes ele botava os alunos dele para caminhar com ele. E ele ia dando as lições
e caminhando com os alunos e usando o exemplo da natureza. Olha aquele passarinho ali, ó. Observa aquela atitude dele, que ele faz isso, faz aquilo. A partir dali ele tirava uma reflexão. Aristóteles Né? tinha um zoológico, né? Aristóteles tinha um zoológico. Ele fazia comparações, né, entre o comportamento do animal, o comportamento Sim. humano, etc. E tal. Então, quer dizer, é a conexão. Você vai olhando as coisas e vai ensinando. E não precisa ir muito longe. A gente que é cristão, católico, as pessoas chegavam até Jesus e perguntavam: mestre, como que eu faço para me salvar? Né? O que eu tenho que fazer? Aí vinha Jesus, contava o quê? Uma história. Se a gente olhar as parábolas de Jesus, elas são parábolas muito ligadas à terra. Por quê? Porque ele está falando com um povo que era majoritariamente produtor agrícola. Então Jesus usa exemplos de ovelha, de pastor, de trigo, de plantação, de colheita. É isso. Então você parte da realidade para ensinar algo muito mais complexo, muito mais profundo. Agora, se você não tem essa conexão com a realidade, como você ensina? Você parte de onde? E se você não tem uma definição do que é o homem, como que você vai formar o homem? Como que você vai formar a mulher se você não sabe nem o que ele é? Entendeu? Então, é uma espécie de demência intelectual, é uma loucura intelectual, de querer produzir um resultado e chegar num resultado bom sem... É aquela coisa, é construir a casa pelo telhado. Né? Como que vai fazer isso aí? Não tem como dar certo. Né? Não tem como funcionar. Bom, nosso tempo já está se adiantando e tem uma pergunta que eu preciso fazer para o senhor, que existe uma relação, mudando assim, muito o assunto, Sim. Existe uma relação entre as aparições marianas e a luta contra o comunismo, já que, por exemplo, em Fátima se fala sobre os erros da Rússia, na aparição de Nossa Senhora das Lágrimas ela fala sobre livrar o Brasil do erro que o ameaça numa época em que existe intentona comunista, que o comunismo está crescendo na Europa. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Na verdade, né, Nossa Senhora, ela vem na... É interessante que as aparições genuínas, as verdadeiras, a igreja ela tem um critério, né, para reconhecer uma aparição. Toda aparição ela é apenas uma repetição daquilo que a igreja já falou. Por quê? Porque a revelação, tudo que Deus tinha para dizer para a humanidade, Deus já disse até a morte do último apóstolo, São João, evangelista. Morreu São João, a revelação pública acabou. Então, por isso que a gente chama de revelação privada essas aparições, essas manifestações místicas em que aparece Jesus, aparece Nossa Senhora, algum santo, algum anjo, eventualmente. E essas aparições, a igreja é muito clara nisso. A igreja diz assim, elas não podem revelar alguma coisa que não esteja já revelada, porque senão Deus seria incoerente, então não pode ser uma aparição verdadeira. Ela não pode desejar completar alguma coisa, porque nada precisa ser completado. O que pode ocorrer é um desenvolvimento no entendimento de algumas verdades da fé. Algumas coisas vão ficando mais claras ao longo dos séculos. Isso sim, tudo bem. Então, a igreja estabelece o quê? Toda aparição ela tem que ter uma correspondência com a Sagrada Escritura, com a tradição, com o magistério da igreja. Tem que haver uma transformação, uma conversão verdadeira na vida do vidente ou dos videntes. Se um sujeito viu Nossa Senhora mesmo, não tem como ele se tornar um pecador público, escandaloso, absurdamente assim. Por quê? Porque a transformação, ela se dá, ela é provocada. Alguém que está na presença de Deus foi visto por aquele sujeito, ele tem que mudar. E também as conversões vindas a partir da mensagem, e as conversões, as curas, os milagres, a partir dessas pessoas que mudaram de vida, se converteram e rezaram a partir do conteúdo dessas aparições. Então, se uma aparição tem esses critérios, aí a igreja reconhece como algo, um evento sobrenatural. E é interessante que essas aparições verdadeiras, todas elas, Nossa Senhora, ela não faz outra coisa a não ser confirmar ou repetir aquilo que a igreja já havia dito. Então, por exemplo, em Lourdes, Nossa Senhora aparece em 1858, para Bernadette Subiru. E Nossa Senhora vai dizer, eu sou a Imaculada Conceição. 4 anos antes, o Papa Pio IX tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora podia ter se apresentado com os 1000 títulos que ela tem, mas ela diz o quê? Eu sou a Imaculada Conceição. Então, quer dizer, Nossa Senhora caminha com a igreja, e a igreja caminha com Nossa Senhora. Então, há uma conexão
total e direta, né, com essas coisas. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, na aparição de Fátima, às vezes a gente fala muito dela por conta do comunismo, etc. e tal, mas antes de Fátima, existe uma aparição que essa sim a gente pode considerar que ela teve um conteúdo histórico, político e profético, dos mais completos na história da igreja, que é a aparição de La Salette. La Salette, em 1846, Nossa Senhora fala coisas assim muito claras, inclusive de eventos próximos. Nossa Senhora chama Napoleão III de raposa. Ela diz aos videntes de La Salette, digam ao Papa que não coloquem as suas esperanças nessa raposa que governa a França, que era o Napoleão III, que de fato vai trair o Papa. Quando os estados pontifícios foram invadidos pelo rei do Piemonte, Napoleão III prometeu que enviaria as tropas para Pio IX para defendê-lo. Pio IX acreditou. Na hora do vamos ver, ele não mandou as tropas e o rei do Piemonte tomou os estados pontifícios. Pio IX confiou em Napoleão III, afinal de contas é um monarca católico, francês, nos prometeu. A França, historicamente, sempre ajudou a igreja. Pois é, Nossa Senhora avisou. Só para contextualizar para o pessoal que está assistindo, o rei do Piemonte, na época, ele estava tentando unificar a Itália, né? Isso. A Itália era feita de cidades-estados, tinha várias regiões, e o Piemonte é que tenta e dominar consegue tudo, depois, né? e ele consegue unificar. E como Roma ficava num dessas cidades-estados, ele foi tomada pelo rei do Piemonte na época. E o Papa ficou como prisioneiro do rei ainda, né? Pio IX não podia sair de dentro do Vaticano, senão seria preso. Então, quer dizer, Nossa Senhora avisou. A aparição de La Salette, Nossa Senhora fala de muitas coisas a respeito da política e critica duramente um ponto que em Fátima ela retoma. Nossa Senhora ela deixa muito claro em La Salette que ela condenava os erros modernos. Ela bate muito nisso, ela fala dos erros modernos, não era um erro só, mas vários erros. E é interessante que em 1870, Pio IX era o Papa ainda, e ele vai escrever os sílabos. Os sílabos de Pio IX é a condenação da lista dos erros modernos, onde ele condena o comunismo, ele condena o liberalismo selvagem, ele condena a maçonaria, ele condena diversos erros daquela época, e isso inclusive rendeu aqui no Brasil a questão religiosa, que é quando o imperador deveria publicar a carta de Pio IX, ele achou que seria muito polêmico, engavetou a carta de Pio IX e não publicou a carta do Papa. E aí os bispos da região norte e nordeste do Brasil, em visita a Pio IX, receberam um questionamento, né? O Papa perguntou qual tinha sido a repercussão dos sílabos no Brasil, e aí que os bispos se deram conta de que a encíclica não tinha sido publicada. E aí 2 bispos valentes, né, Dom Vital de Olinda e Recife e Dom Antônio Macedo Costa de Belém, resolvem publicar a carta do Papa nos jornais da época. Foi considerado um crime de lesa majestade, foram presos, receberam a pena capital, depois a pena foi comutada, depois no fim das contas acabaram soltos. Dom Vital morreu envenenado e Dom Antônio Macedo Costa foi protegido pela princesa Isabel. Do contrário, também teria morrido. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo, só para deixar esse gancho aqui, sobre Dom Vital, mais à frente aqui no canal, que foi o primeiro homem preso pelo STF, né? Na época era o Supremo Tribunal da época. Dom Vital foi a primeira pessoa presa pelo STF, que foi justamente nesse episódio. Sim, da questão religiosa, né? Sim. E Dom Vital é o primeiro padre capuchinho do Brasil, né? O primeiro capuchinho do Brasil nato mesmo é Dom Vital. Que inclusive está em processo de beatificação. Sim. E tudo mais, né? Então, quer dizer, essa questão, Nossa Senhora havia falado já disso. Agora, quando chega em Fátima, Nossa Senhora, ela pede, inclusive, a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, e ela diz, né, que se os apelos dela não fossem atendidos, sobreviriam diversos problemas. Uma outra guerra, pior do que a primeira, e a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo. Aí muita gente, tentando eufemizar a coisa, diz, não, mas Nossa Senhora não falou comunismo. É claro, Nossa Senhora não usou a palavra comunismo. Mas, afinal de contas, nós estamos em 1917, é o ano da Revolução Russa. Quais são os erros da Rússia? O comunismo que eles implantaram. Não precisa ser muito esperto para conseguir captar que é isso, que é disso que Nossa Senhora está falando. Mas com o comunismo, vem outros erros. Talvez por isso Nossa Senhora não tenha dito especificamente o comunismo.
Porque começam a vir outros erros. O relativismo, a total perda da fé, até mesmo a perda do senso moral. Porque um Estado totalitário, ao retirar a liberdade, que é uma característica essencialmente humana, um animal não tem liberdade. O animal ele tem instinto, ele está preso dentro do próprio instinto. Se você tira a liberdade de um ser humano, você começa a criar um Frankenstein, você começa a criar uma pessoa totalmente perdida nela mesma, que ela não sabe para onde vai, ela é conduzida por qualquer um. Então, quando Nossa Senhora fala dos erros da Rússia, ela vai além disso aí. Então, de fato, Nossa Senhora ela se preocupa com essa questão dos erros da Rússia. A consagração não foi feita na época que foi pedida, e a consagração ela só foi feita de modo completo Por Francisco pelo agora. Papa Francisco. Recentemente, o Papa Francisco ele fez a consagração, ele menciona a Rússia, ele menciona a Ucrânia, inclusive ele incluiu algumas invocações próprias dos ortodoxos nesse ato de consagração, que teologicamente são invocações corretas, e aí o Papa Francisco cumpriu, mas o tempo... Justo. Como é que está nosso tempo, Ricardinho? Nosso tempo encerrou, professor. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui. Será muito bem-vindo outras vezes que vier a Aracaju, né? E será muito bem-vindo aqui no estúdio também. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Queria encerrar com uma frase de Getúlio, que eu gosto muito dessa frase, que ele diz: quem não aguenta o trupique não monta o burro. Então estejamos preparados para as coisas que virão, estejamos travando o bom combate, guardando a nossa fé. Fiquem com Deus e até a próxima.